Uniplac. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, sou professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, um dos melhores sites de videoaula do Brasil, quiçá das Américas. É com imenso prazer que hoje nós vamos falar sobre a famigerada crase. Famigerada é famosa crase. E por que tão famosa assim? Porque verdade precisa ser dita. É um assunto que basicamente cai em todas as provas de concursos públicos, independentemente de banca ou de área de atuação. Vai cair no Sebrasp? Vai. Vai cair na FCC? Vai. Na FGV? Vai. Mas e se for uma banquinha nova que está surgindo lá na Conchinchina? Vai cair. E se for prova de segurança pública? Vai cair. E de magistério? Vai cair. E de tribunais? Vai cair. Só que é o seguinte, de vez em quando não aparece. Ah, ó, tá vendo? Estudei crase e não apareceu. É a exceção. A regra é ter uma questão de crase. Então sempre estude. Agora, o problema é que durante muito tempo criaram duas imagens da crase. Uma de que ela era muito fácil e outra de que ela era muito difícil. Na verdade, tem um meio termo. Ela nem é tão fácil assim, mas ela também não é um bicho de sete cabeças. Então vamos lá. O que precisa para aprender crase para valer? Além de, obviamente, estudar. E entender que não dá para aprender apenas com dicas e macetes. Não dá. Você tem que entender a teoria. O macete é só para otimizar o teu tempo. Ele vai facilitar a tua vida. Mas você precisa estudar. E muitos não conseguem entender a crase por não perceber que este assunto está relacionado a diversos outros assuntos. Para que você possa entender crase, eu acho que já até mencionei isso para vocês no início aqui do curso. Você tem que saber o que é um verbo, você tem que saber o que é um substantivo, você tem que saber o que é uma preposição, o que é um artigo, o que é um pronome, você tem que saber transitividade verbal, regência nominal, tem que saber um pouco de análise sintática, um pouco de análise semântica, para realmente entender crase. Ó, só para vocês terem noção, eu já vi professoras, para ser mais específico, duas professoras, uma brigando no preparatório para concurso e outra brigando na escola, brigando, modo de dizer, né, com os alunos para provar que eles tinham que estudar a crase para o concurso que eles iam fazer. Na escola, a professora preparando a galera para fazer um pré-técnico, eles iam fazer prova, acho que para o Cefet, e no edital não tinha aparecido, acho que a palavra crase, os alunos não queriam estudar crase. Na aula da professora, ah, não, a gente vai fazer a prova agora, não precisa. E no preparatório para concurso, a mesma coisa, com uma outra amiga minha, professora também, um acaso, né, duas mulheres, e a professora tentando provar por A mais B que tinha que estudar crase. E as duas professoras estavam corretas. E por que os alunos estavam cismando que não ia cair crase? Porque não tinha crase no edital. Não tinha crase no edital. Então, se não tem crase, não pode cobrar. Mas peraí, tem regência? Tem. Ah, então pode cair crase, sim. Porque a crase é uma ramificação da regência. Vamos lá. O que é crase? É a fusão da preposição a com o artigo a ou com o pronome a. Em 98% dos casos com o artigo a. Mas tem um camarada que apareceu nas duas situações, não tem? Que é a preposição a. Quem é que pode pedir essa preposição a? Ou um verbo ou um nome. Quando for o verbo pedindo a preposição a, vai ser uma regência verbal. E quando for um nome pedindo a preposição a, vai ser a regência nominal. Então é óbvio que é um caso de regência. Então, se tem regência no edital... Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor LAC. Inicialmente eu peço licença para vocês, pois interrompi o seu vídeo, seus estudos. Mas eu tenho que dar para vocês aqui um recado muito importante, até porque vocês estão aí fazendo esse curso no YouTube. No YouTube faz parte do nosso projeto social aqui da LAC Concursos. Então é o seguinte, esse curso aqui no YouTube, ele é completaço, tá? Completaço. Então você pode acessar o nosso canal, né? Participem aí, eu quero realmente que vocês compartilhem, eu quero que vocês estudem por essa playlist nossa aqui da LAC Concurso. Uma vez por mês, né? Aliás, toda semana
Nós aqui da Lá Concurso, nós fazemos isso. Nós escolhemos um curso, né? Aliás, um concurso, disponibilizamos esse curso no YouTube, 100% gratuito para a galera. Ah, professor, como é que eu tenho acesso ao material? Ah, professor, como que eu tenho acesso, professor, a essa metodologia do Personal Coach, né? O que é o Personal Coach? É a nossa metodologia em regime de metas. Ali nós vamos organizar para vocês um cronograma de estudo. Segunda-feira tem meta tal, meta tal, meta tal. Vou ranquear o aluno e muito mais. Tá? Então, o que acontece? Para você ter acesso ao material Personal Coach, nós estamos pedindo uma singela contribuição, tá? Uma singela contribuição, até para manter toda essa estrutura que nós temos aqui da Lá Concurso. O curso nosso aqui, ó, por R$ 39,90. Isso mesmo, R$ 39,90 é o que nós estamos pedindo aí para que o aluno aí participe do nosso super projeto da Guarda Municipal. E papo reto, cara, se você aí estudar pelo nosso material, pode ter certeza absoluta que você vai ter todo o conhecimento necessário para fazer uma excepcional prova. Poderá ser aprovado. Tudo aquilo que cairá na sua prova estão nas nossas aulas, eu garanto para vocês, tá? Então, eu já vou despedir de vocês aí. Contribuem conosco aqui da Lá Concursos. Cara, e não só, né, nesse projeto, nós temos que incentivar a gente aqui também a continuar ajudando aí milhares de alunos. Cara, todo vídeo, vai lá, dá uma curtidinha no vídeo, faz um comentário. Tem um link aqui na descrição desse vídeo, que é um grupo de WhatsApp aberto, tá, para que os alunos aí troquem experiência. Tá? Nós temos aqui um colaborador nosso que é o gestor desse grupo, eu também faço parte do grupo, tá certo? Faço parte desse grupo também. No que eu puder contribuir, eu estarei contribuindo. Tudo bem? Espero vocês aqui na LAC. Tchau, tchau. Pode cair crase na prova. E se não aparecer regência e aparecer a palavra crase? Eu tenho que ignorar a regência? Claro que não, porque você tem que dominar a regência para dominar a crase. Então não se iluda com os editais de língua portuguesa. Não se iluda. Não se iluda, não fique querendo brigar com o professor que está trabalhando ali o conteúdo com você. Eu vejo direto. Ah, mas esse assunto cai em prova? Porra, imagina que o professor ia estar perdendo tempo mesmo trabalhando um assunto que não vai cair na tua prova. É claro que vai cair. Ah, esse assunto não cai em prova. Não cai onde? Onde é que você leu que não cai? Então para com isso, aceita que dói menos e estuda tudo que está sendo trabalhado. E, na verdade, nós deveremos ter muito mais tempo, mas nunca tem esse tempo todo. Então o que você vai fazer? Você vai aproveitar o conteúdo que você tem aqui comigo ou com outro professor, seja online ou no presencial, e ainda vai além, vai pesquisar. Você tem que ter isso contigo, né? A ânsia, o desejo de ir além, de buscar, tá? Esse papo aqui foi importante só para você entender que não dá para aprender só com dicas e macetes, mas não dá mesmo, tá? Pelo amor de Deus. Eu vou até contar um negócio para vocês. Uma vez eu estava numa turma, eu vou esquecer nunca, foi numa turma de PM, no Rio de Janeiro, na Baixada do Rio de Janeiro, em Caxias. Eu tinha acabado uma turma de, acho que Caixa Econômica, uma turma maravilhosa. E aí terminou o concurso da Caixa, a gente começou com um concurso da PM. A turma era muito boa, mas tinha um cara que era uma figuraça. Comecei a aula com 1 minuto de aula, 1 minuto só, gente. Vocês não estão entendendo, era a primeira aula e com 1 minuto ele levantou a mão. Era um curso presencial, então eram poucas aulas, não tinha uma carga horária legal, então a gente tinha que meio que escolher assunto para poder trabalhar. E aí ele levantou a mão e falou assim: qual é, professor, não quero aprender isso não. Eu falei: caramba, será que eu entrei na sala errada? Aí eu falei: qual foi? Aí ele: não quero fazer faculdade de letras não, quero aprender português não, só quero passar na prova. Aí ele foi e mandou assim, ele deu mole. Eu vi que ele era mandado. Por que você não faz como o professor fulano de tal? Eu estudo com o professor fulano de tal há 6 anos, só dicas e macetes, é assim que funciona. Aí veio na ponta da língua, na hora. Falei: tá, mas em qual concurso você passou? Ele: em nenhum. Falei: tá explicado, né, irmão? Então para com essa bobeira de dicas e macetes e vem aprender aqui o conteúdo. E esse cara era chato, hein? Eu continuei lá o curso, coisa e tal, a aula, aí estava trabalhando período simples, apenas um verbo. Aí ele foi e falou assim: mas professor, isso aí é muito mole. Eu quero ver com 3 verbos, com 4 verbos, isso aí é mole. Bota aí 3, 4 verbos. Eu falei: filho, peraí, primeiro período simples, só tem um verbo.
Mas tudo bem, já que é muito fácil, aí eu destaquei o objeto direto. Me diz a função sintática desse termo aqui. Ele, pô, não sei. Falei, tá bom. Aí eu destaquei o sujeito. Me diz a função sintática desse termo aqui. Aí ele, pô, não sei. Aí eu, tá bom. Aí eu envolvi o verbo. Então, classifica esse verbo aqui pra mim. Aí eu, porra. Aí ele, pô, não sei. Eu falei, filho, não sabe nem andar ainda, tu quer correr? Então vem com calma. E é por isso que eu digo, é muito importante a humildade para o professor e principalmente para o aluno nessa jornada do concurso público. Quando você acha que já sabe tudo, é o grande tiro no pé que você dá, porque a soberba é o maior trampolim que o homem pode ter para a derrota. Então, assuma suas deficiências, entenda que você ainda não sabe tudo e continue estudando, continue com foco, que vai dar certo, tá? Então vamos lá, vamos parar aqui com essa lenga-lenga, essa conversa fiada e vamos direto ao ponto. Vamos trabalhar a crase. E aí eu quero mostrar um negócio aqui para vocês, ó. Diz para mim, como é que é o nome desse camaradinha aqui, ó, em cima do A? Pensa aí rapidinho. Você respondeu crase? Então você errou. Como assim, Sidoca? Você tá louco? Isso não é crase, não? Não, isso não é crase, nem hoje, nem ontem e nem será amanhã. Então nunca foi, não é e não será crase. Aí você vai falar assim, ah, Sidoca, tá de sacanagem comigo, tá louco? Como é que isso daí não é crase? Não é crase não. Na verdade, o nome deste camaradinha aqui, ó, em cima do A, é acento grave, indicativo do fenômeno da crase, que é a fusão entre duas vogais idênticas, no caso A mais A. Aí você deve estar pensando agora, pô, Sidoca, mas por que tu está falando isso? Porque isso já caiu em prova. Camarada colocou uma frase, que obviamente tinha o acento, destacou o A e perguntou o nome do acento em cima do A. E dentre as opções tinha a palavra crase. Pô, meio mundo, se bobear mais de 70% dos candidatos na época, marcou essa opção, crase. Só que aquilo dali não é a crase é a fusão que ocorre entre vogais idênticas. Na prova, de forma correta, como o avaliador pode chamar esse acentozinho ali em cima do A? Pode chamar de acento grave, pode chamar de acento indicativo de crase, ou pode chamar de sinal indicativo de crase. Jamais de crase. Se chamar de crase é pegadinha, tá errado. Ué, Sidoca, mas peraí, tá forçando a barra. Tô não, vou te mostrar o que é uma crase mesmo. Aliás, uma outra crase. Se você conhece a palavra dor, você vai olhar agora a dinâmica que ocorreu com ela com o passar do tempo. Olha aqui, ó. A palavra dor já foi dolore, já foi dolor, já foi door, até finalmente virar a palavra dor. Concorda comigo que neste momento aqui, ó, de door para dor, houve a fusão entre duas vogais idênticas? O nome deste processo aqui, ó, é crase também. Agora, isso vai cair na prova de vocês? Depende. Isso, na verdade, não cai de modo geral. Isso cai exclusivamente para apenas um candidato, para quem é professor de língua portuguesa e vai fazer um concurso na área. Então, se o camarada vai fazer um concurso para o magistério, para dar aula no estado, na prefeitura, ou então até numa instituição federal, pode ser que isso caia. Se o cara vai fazer uma prova acadêmica de especialização ou de mestrado, pode ser que isso caia. Com qual intuito? Ver se este profissional de letras tem um conhecimento mais amplo do que seria de fato a crase. E também testar o conhecimento deste profissional de letras em relação àquilo que a gente chama de variação diacrônica, que é a mudança da língua com o passar do tempo. Mas isso só cairia para um professor de língua portuguesa. Agora, e se não é o caso? Se eu vou fazer prova sim para o magistério, mas eu sou professor de matemática, ou então sou professor de educação infantil. E se eu vou fazer uma prova para a segurança pública, para a PM, para a Polícia Civil, para a PRF, para a PF, para o DEPEN, se eu vou fazer uma prova para tribunal, TRT, TRE, TJ, e aí, isso vai cair para mim? Não, claro que não, porque isso aqui é específico para quem é professor de língua portuguesa. Agora, vou mostrar
porque a outra crase cai e cai assim de enxurrada em todos os concursos. Vamos lá. Essa crasezinha aqui do professor de língua portuguesa, ela tem só um princípio gramatical, que é o princípio fonológico, é a fusão entre duas vogais idênticas. Agora, nesta nossa crase aqui, ó, nós temos 3 princípios gramaticais. Primeiro, o fonológico, afinal de contas, é a fusão entre duas vogais idênticas também. Segundo princípio, o morfológico, porque são 2 classes gramaticais diferentes. Eu tenho uma preposição e eu tenho um artigo, basicamente. E terceiro princípio, o princípio sintático, que para nós é o mais importante aqui no caso. Né? Na verdade, são 3 princípios, mas em grau de importância, o sintático vai ter muita relevância, porque ele tem a ver com a regra geral da crase. Qual é a regra geral da crase? Se você pegar para anotar no teu caderno, não vai passar de uma linha. É assim, ó, o termo anterior vai exigir a preposição a e o termo posterior vai admitir o artigo a. E aí você vai pensar, poxa, se é tão simples assim, por que então eu erro no dia da prova? Porque geralmente o candidato só olha para o termo anterior e se esquece de olhar para o termo posterior. Então a verdade é que a gente tem que olhar para 2 termos, para quem está antes do a e para quem está depois do a. Vamos colocar isso agora em prática. Se liga aqui, ó. Vou pegar aqui a cantinha roxa e vou colocar assim, ó. Refiro-me, pontinho, pontinho, diretora. Vamos lá. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar para quem está antes do a e para quem está depois do a. Então, vou anotar termo anterior e termo posterior. Sidney, eu vi numa gramática termo regente e termo regido. É só uma mera questão de nomenclatura. Tanto faz como é que vai chamar. O fato é que eu tenho que saber que eu tenho que olhar para antes do a e para depois do a. Então vamos primeiro para o cara que está antes do a. O verbo referir-se. Quem se refere a alguém. Então o termo anterior exigiu a preposição a. E o termo posterior agora? E aí? Pô, não sei, Sidney. Então vamos lá. Vamos supor que você tenha feito isso daqui. Você percebeu que o termo anterior exige a preposição a. A sua única dúvida é se o posterior está ou não admitindo o artigo a. Você tem a seguinte possibilidade. Você vai pegar esse termo, vai inserir no início de uma frase e vai ver se ali cabe um artigo. Por exemplo, eu poderia dizer, a diretora é bonita? Eu poderia. Opa, então cabe o artigo. Então aqui, ó, a palavra diretora, que é um substantivo feminino, vai admitir o artigo a. Então, se tem a preposição mais a artigo, tem a famosa crase. Só que aí você vai falar assim para mim, ah, Sidoca, isso daí é o melhor dos universos. Eu não consegui não, você tá maluco? Não consegui nada. Eu lá sei se o termo anterior está exigindo a preposição a. Bateu a dúvida aí, fiquei desesperado. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer um macetinho que a tua professora lá do ensino fundamental, a tia Teteia, ensinou pra gente, que é pegar o termo feminino depois do a e trocar por um termo masculino. Se acarretar a estrutura ao, aí vai ter crase. Eu hoje só vou mostrar para você que isso nunca foi macete. Na verdade, isso sempre foi apenas uma constatação da regra geral. E a verdade é que todos os macetes que a gente usa em língua portuguesa, pelo menos em língua portuguesa, tá? Eu não sei nas outras disciplinas, mas em língua portuguesa é só constatação de regra. Então vamos ver isso daqui na prática, ó. Vamos então pegar o termo diretora e vamos trocar por diretor. E agora nós vamos ver como é que vai ficar. Refiro-me, diz aí para mim. Como é que fica agora? Ao diretor. O que é o ao, galera? Vamos lá. Este ao aqui, ó, o a é a preposição que foi exigida pelo termo anterior, pois quem se refere a alguém. E este o aqui
é um artigo admitido pelo termo posterior. Mas por que artigo o? Ora, porque o termo posterior é masculino singular. Obviamente, quando for o artigo, quando for um termo feminino, vai ser o artigo a que a gente vai colocar. Então, resumo da ópera. Estou na dúvida se tem ou não tem crase, eu troco o termo feminino depois do a por um termo masculino. Se acarretar a estrutura ao, eu coloco o quê? Crase. Então, ó, trocou. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac. Inicialmente eu peço licença para vocês, pois interrompi o seu vídeo, seus estudos, mas eu tenho que dar para vocês aqui um recado muito importante, até porque vocês estão aí fazendo esse curso no YouTube. No YouTube faz parte do nosso projeto social aqui da Lá Concursos. Então é o seguinte, esse curso aqui no YouTube, ele é completaço, tá? Completaço. Então você pode acessar no nosso canal, né? Participem aí, eu quero realmente que vocês compartilhem, eu quero que vocês estudem por essa playlist nossa aqui da Lá Concurso. Uma vez por mês, né? Aliás, toda semana, nós aqui da Lá Concurso, nós fazemos isso. Nós escolhemos um curso, né? Aliás, um concurso, disponibilizamos esse curso no YouTube, 100% gratuito para a galera. Ah, professor, como é que eu tenho acesso ao material? Ah, professor, como que eu tenho acesso, professor, a essa metodologia do Personal Coach, né? O que é o Personal Coach? É a nossa metodologia em regime de metas. Ali nós vamos organizar para vocês um cronograma de estudo. Segunda-feira tem meta tal, meta tal, meta tal. Vou ranquear o aluno e muito mais, tá? Então, o que acontece? Para você ter acesso ao material Personal Coach, nós estamos pedindo uma singela contribuição, tá? Uma singela contribuição, até para manter toda essa estrutura que nós temos aqui da Lá Concurso. O curso nosso aqui, ó, por R$ 39,90. Isso mesmo, R$ 39,90 é o que nós estamos pedindo aí para que o aluno aí participe do nosso super projeto da Guarda Municipal. E papo reto, cara, se você aí estudar pelo nosso material, pode ter certeza absoluta que você vai ter todo o conhecimento necessário para fazer uma excepcional prova. Poderá ser aprovado. Tudo aquilo que cairá na sua prova estão nas nossas aulas, eu garanto para vocês, tá? Então, eu já vou despedir de vocês aí. Contribuem conosco aqui da Lá Concursos. Cara, e não só, né, nesse projeto, nós temos que incentivar a gente aqui também a continuar ajudando aí milhares de alunos. Cara, todo vídeo, vai lá, dá uma curtidinha no vídeo, faz um comentário. Tem um link aqui na descrição desse vídeo, que é um grupo de WhatsApp aberto, tá, para que os alunos aí troquem experiência. Tá? Nós temos aqui um colaborador nosso que é o gestor desse grupo, eu também faço parte do grupo, tá certo? Faço parte desse grupo também. No que eu puder contribuir, eu estarei contribuindo. Tudo bem? Espero vocês aqui na LAC. Tchau, tchau. O feminino pelo masculino. Deu ao, tem crase. Eu tive uma professora na escola, no ensino fundamental, olha só, para você ver, no ensino fundamental, no segundo segmento, né, do ensino fundamental. A gente não aprende isso, pelo menos eu não me lembro de ter aprendido isso no primeiro segmento, mas no segundo segmento a gente aprende bem, tá? Já. Eu tive uma professora chamada Marisa, muito louca. Ela dizia assim, ó, latiu, coloca coleira. Que Deus a tenha, graças a Deus, né? Ela já se foi, mas era gente boa demais. Aí aqui, ó, latiu, au, coloca coleira. É isso, galera. Latiu, coloca coleira. Aí você vai falar assim, pô, mas não faz o menor sentido. Na época eu também achava que não fazia, tá? Mas hoje, pô, depois de 30 anos praticamente, né, quase 30 anos aí depois, eu ainda lembro, alguma serventia tem, irmão. Latiu, coloca coleira. Au! Coloca coleira, tá? Aí você vai falar assim pra mim, mas peraí, Sidney, e o tal do ascraseado? O tal do ascraseado. Esse ascraseado é a fusão do a preposição com quem? Com as artigo. Então, a única diferença que existe entre o acraseado e o ascraseado é o termo feminino que aparece depois. No acraseado, o termo feminino se encontra no singular. E no ascraseado, o termo feminino se encontra no plural. Então, aqui, se a gente tivesse colocado diretoras, ao invés de diretora, daria para fazer a verificação da crase? Daria.
Só que eu teria que trocar agora por uma palavra masculina no plural, como por exemplo diretores. Como é que ficaria agora? Refiro-me aos diretores. E o que é esse aos, turma? Esse a é a preposição que foi exigida pelo termo anterior. E esse os é um artigo admitido pelo termo posterior. Mas por que artigo os? Porque o termo posterior é masculino plural. E quando for um termo feminino plural? Ora, vai ser o artigo as. Então eu vou ter o a preposição mais o artigo as, vai dar o tal do as craseado. Então, resumo da ópera, turma, para fechar aqui o caixão. Pelo menos a regra geral. Estou na dúvida se tem ou não tem crase, eu pego o termo feminino depois do a e troco por um termo masculino. Se acarretar a estrutura ao, eu tenho crase no singular. Se acarretar a estrutura aos, eu tenho crase no plural, tá? Agora, isso aqui é tudo que tem de crase? Não, não é tudo que tem de crase. Mas já pode te auxiliar e muito. Nossa, demais. Então, por exemplo, se você está fazendo uma redação, ou você está fazendo uma questão, e na redação vai ser mais fácil para você, tá? Porque você está produzindo o texto, você está escolhendo o vocabulário. Numa questão, se for uma questão muito tranquila, aquela questão que só visa derrubar o camarada que, assim, não estudou de jeito nenhum, você vai acertar, porque é o básico do básico da crase. Então, se você trocar o feminino pelo masculino, você vai facilmente perceber essa dinâmica. Ah, deu ao, então tem crase. Tá, Sidoca, mas e se não der o ao? Ué, se não der o ao, não vai ter crase. Se você trocar o feminino pelo masculino e o a continuar sendo apenas um a, não tem crase e significa que aquele elemento ali em análise vai ser apenas uma preposição. Se você trocar o feminino pelo masculino e o a virar um o, significa que não vai ter crase e que o elemento em análise é um artigo. Tá, mas Sidoca, tem coisas mais difíceis? Tem. E aí, se a questão tiver o intuito de te derrubar, só isso aqui não vai ser o suficiente. Então, por isso a gente tem que aprofundar. Eu separei aqui o conceito da crase em 4 tópicos, dos quais o primeiro é o que mais cai em prova. Só que esse primeiro tópico, ele é ramificado em pelo menos umas 5 situações diferentes. Então, ele é pesado, tá? Ele é pesado. A gente vai ver com calma. Mas antes de começar essa brincadeira, eu quero já fazer um teste com vocês, como se fosse uma avaliação diagnóstica. Quero fazer um teste. Eu quero testar o que você aprendeu na escola ou até mesmo em preparatórios para concursos, tá? Então, vou colocar aqui 4 frases e nós vamos testar o teu conhecimento. Então, anota aí. Vamos fazer isso aqui agora, ó. Deixa eu colocar aqui a tela em branco total. Anote isso daí. Eu quero colocar a tela em branco total, tá? Colocar a tela em branco total. Primeira frase. Vou à igreja. Não, vou botar vou à feira. Tá? Vou botar vou à feira. Segunda frase. Cheguei à escola. Terceira frase. Cheguei à casa. Quarta frase. Visitei a casa da Maria. E agora a gente vai fazer uma dinâmica. Se fosse uma turma presencial, claramente isso daqui ia ficar bem divertido, porque eu ia pedir para vocês responderem. E aí, tem ou não tem crase? Se todo mundo falasse assim, ó, tem, eu colocaria o acento. Se todo mundo falasse não tem, eu não colocaria. E se os alunos divergissem, eu iria colocar um ponto de interrogação e depois eu iria explicar. Só que eu já faço isso há muito tempo, então eu já sei mais ou menos como é que funciona a resposta da galera. E com isso dá até para avaliar as pessoas que encaram a prova. É isso mesmo. Eu consigo saber quem nunca fez preparatório, nunca,
E eu consigo saber, inclusive, quem já fez preparatório. E aí, se você parar para pensar em relação à língua portuguesa, não em relação às outras disciplinas, sabe? Porque, por exemplo, se o cara vai fazer um concurso público e ele nunca pisou num preparatório, nunca pisou, e ele nem sequer estudou, sabe? Ah, eu fiz a inscrição e vou fazer a prova, sem nem ter estudado. Ele consegue acertar questões de algumas disciplinas? Consegue. Se ele foi um bom aluno na escola, se ele era um cara perspicaz, sabe, um antenado, se ele lê, ele pode não ter estudado, ele vai acertar sim questões de português, ele vai acertar sim questões de direito constitucional, ele vai acertar sim questões de direito penal, mas aí ele não vai acertar tudo, não vai mesmo, mas ele pode acertar. Por que ele vai acertar o português? Porque ele foi bom aluno, então ele alguma coisa aprendeu. Só que ele não vai conseguir acertar tudo porque vai ter ali umas pegadinhas. Direito penal. Se ele é um cara que assiste jornal, né, assiste a jornais, ele sabe o que é um latrocínio consumado, o que é um latrocínio tentado, o que é um peculato, o que é questão de, sei lá, agiotagem. Ele sabe tudo isso, né? Ah, sabe as maracutaias que acontecem aí no nosso país? Ele vai conseguir definir alguma coisa. Mas, por exemplo, você joga para processo penal, ele já não acerta nada. Ele vai ver, ih, rapaz, isso aqui que é isso não. Isso aqui que é isso? Estelionato? Não, estelionato lá no direito penal ele até vai acertar. Mas e qual é o artigo lá do estelionato? Ele já não sabe. Agora, você pega o direito constitucional, pô, Constituição, noção de cidadania, não sei o que, algumas paradas ali ele vai acertar. Mas você joga para um direito administrativo, já era, ele não vai. Pô, pega a informática. Caraca, ele vai olhar, ele vai saber o que é Ctrl-C e Ctrl-V. Mas se trabalhar ali já uma célula de como é que é o nome lá? Até esqueci, cara, de Excel. Uma fórmula que tem que colocar no negócio do Excel. Rapaz, não vai fluir de jeito nenhum. Então é por isso que tem que fazer o quê? Preparatório para concurso. Quer passar na prova? Tem que fazer preparatório para concurso. Agora, pensando só no português. Se o cara fez um excelente ensino fundamental, um excelente ensino médio e ele era nerd, cara, ele sabe algumas paradas de português. Ele pode até não lembrar de uma coisa ou outra, mas ele sabe uma boa parte, tá? Então, em português, quem é que pode competir contigo? O cara que fez um bom ensino médio, um bom ensino fundamental, que era bom aluno, e o camarada que, obviamente, também está fazendo preparatório assim como você. Agora, e se o cara não estiver fazendo preparatório e não queria nada com a Hora do Brasil na escola, fez um péssimo ensino fundamental, um péssimo ensino médio, ele nem tem como competir contigo, porque não sabe nada. Agora, eu vou mostrar aqui a dinâmica do cara que fez um bom ensino médio, mas não fez preparatório, e do cara que fez preparatório, porém talvez só tenha aprendido com dicas e macetes. Então se liga aqui, ó. Nesta primeira frase, o cara que fez um bom ensino médio, ele vai acertar, porque ele vai lembrar o macetinho que ele aprendeu na escola com a professora, ó. Fui à feira, ele vai pegar feira e vai trocar por mercado. É claro que ele não vai trocar por feiro, tá? Antes que você pergunte alguma coisa. Então ele vai trocar por mercado. E como é que vai ficar? Fui ao mercado. Então ele vai acertar que tem crase do mesmo jeito que você. Ele pode até nem fazer ideia de que ali tem preposição mais artigo, mas ele sabe que tem que colocar o danado do acento. Mesma coisa na segunda frase. Cheguei à escola. Ele vai pegar a escola e vai trocar por colégio. E vai colocar cheguei ao colégio. E vai acertar que tem crase do mesmo jeito que vocês. Como eu disse, ele pode nem fazer ideia de que ali tem preposição mais artigo, mas que tem que colocar aquele danado do acento, ele vai, né, acertar. Agora, na terceira frase, não há macete no mundo que salve a vida dele. Cheguei a casa. Ele vai pegar casa e vai trocar por apartamento. E vai ficar, cheguei ao apartamento. Então, para ele, vai ter crase. Primeiro macete, por água abaixo, porque aqui não tem crase. Segundo macete que ele vai utilizar, ele vai perceber, opa, o termo anterior está exigindo a preposição a. Quem chega, chega a algum lugar. Só resta saber se o posterior admite o artigo. Ele vai pegar e vai inserir no início de uma frase. E vai dizer, a casa é bonita. Opa, tem artigo, tem crase. Terceiro macete, que a gente aprende de forma meio equivocada
e que hoje eu já vou mostrar para vocês como é que na verdade funciona, que é aquele famoso cheguei a e volto da, cheguei a e volto de, né? Como é que é? Se vou a e volto da, acento lá no a. Se vou a e volto de, acento para quê? Lembra desse macete? Aí vai pensar assim, ó, cheguei a casa, voltei da casa. Então ele vai ter certeza que tem crase e não tem. Então esta terceira frase já confunde o camarada. A quarta confunde você. Como assim me confunde? Confunde. E eu vou te mostrar daqui a pouco, depois do nosso comercial, tá? Então, ó, beijão, tchau, tchau, até daqui a pouco. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que deseja ser guarda municipal principalmente do município de São José, São Bernardo do Campo, né? São Bernardo do Campo, lá da região metropolitana de São Paulo. Eu sou o professor Lac, especialista em concurso público, concurseiro profissional também. Sempre estou sendo submetido a provas de concurso, que em 2022 eu tive a oportunidade de ser aprovado em 11 concursos públicos, é isso mesmo, e eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada. Esse curso faz parte de um projeto da LAC Concursos, nós estamos comemorando aí 14 anos de fundação aqui da LAC Concursos e nós estamos fazendo um projeto social. Esse curso super atualizado, ponta a ponta do edital, um projeto social para dar acessibilidade para todos aqueles que querem estudar por apenas R$ 39,90. É isso mesmo, R$ 39,90. Nosso curso EAD, super completo, atualizado, você tem direito ao personal coach, que é o estudo em regime de meta, é o projeto social da LAC Concursos, né? Esse projeto social visa atender todos aqueles que desejam, almejam aí, ser servidor público, especificamente da Guarda Municipal. Guarda Municipal, nós começamos um projeto mais ou menos aí uns 40 dias atrás, né? De 40 dias atrás até a presente data, até daqui para frente, nós vamos atender todas as guardas municipais do Brasil, é isso mesmo. Nós vamos tornar um site super especializado aí em guardas municipais, então você está estudando num site específico para essa finalidade, tudo bem? Então vem comigo, eu vou explicar para vocês aí os principais pontos do edital e a nossa proposta pedagógica, né? Vamos lá, Banca VUNESP, né? Banca VUNESP, né? Banca VUNESP, lá de São Paulo, da Universidade de São Paulo. As inscrições são do dia 24/5 até o dia 23/6. Data da prova, né? Data da prova, dia 27/8, então temos um tempo considerável. Papo sério com você, eu conheço esse edital de ponta a ponta, cara. Se você cumprir as metas de estudos, que é a nossa metodologia do personal coach, lá no dia 27/8 você terá plenas condições de ser aprovado nesse concurso, né? Então, projeto social aqui da LAC Concurso, né? Vamos embora, vou explicar para vocês. Olha aí, ó, edital publicado, eu sempre gosto de pegar esse cabeçalho do edital para mostrar para a galera. Edital número 1 de 2023, tá? Olha aí, né? Que coisa legal, né? Fundação Vestibular da Universidade Estadual Paulista, né? VUNESP, né? Estadual Paulista, Universidade do Estado de São Paulo, né? Então vamos embora, né? Vamos explicar para vocês. Vamos falar das vagas, né? Olha aí, professor, são 150 vagas. Beleza, né? 150 vagas. Esse aqui é um concurso da Guarda Municipal. Concurso da Guarda Municipal, aliás, a Guarda Municipal, o Guarda Municipal, eu acredito que este ano ainda, de 2023, vai ser incluso no rol lá do caput do artigo 144 da Constituição e vai passar a ser o quê? Uma força de segurança pública. Tá? Uma força de segurança pública, beleza. Então, o que acontece? Com uma força de segurança pública é característica de polícia, né? Policial, polícia, né? O que acontece? Nós temos um concurso com TAF, que é o teste de aptidão física, avaliação de investigação social, avaliação psicológica, curso de formação. Por que você está falando isso, professor? Porque é o seguinte, qual que é o seu objetivo? São 150 vagas de provimento imediato, mas preste atenção, esse concurso é de 2 anos mais 2. Tá? A sua meta, tá, é ficar entre, desculpa aqui, 810 na posição, 810. Por quê, professor? Quem ficar nessa posição de 810 vai ser chamado para o TAF, né? E aí, professor? Cara, o TAF, eu digo para você, TAF tem um alto índice de reprovação. Um alto índice de reprovação.
com certeza, no mínimo, aí, ó, 25% dos candidatos serão eliminados no TAF, né? Ou seja, aumentando a sua possibilidade aí, tá? A sua possibilidade de ser chamado. Então vem comigo, vaga 150, mas você tem que ficar entre os 810 para você ir para o TAF, já vou explicar exatamente aí. Então vamos lá, Guarda Civil feminino, né? Terceira classe, como é que é a estrutura? Você entra na terceira classe, que é a classe inicial, vai para a segunda classe, primeira classe, depois você vai para a classe distinta, né? Você vai para a classe distinta, depois da classe distinta, você vai para... Aí você tem o subinspetor, inspetor, subcomandante, comandante geral. Tá? 45 vagas, sendo 43 de ampla concorrência e 2 vagas para deficiência. Né? Então você tem aqui a remuneração, tá? 2.232, que é o vencimento básico, mais a gratificação de atividade de risco, que é 50%. 40 horas, né, você tem, eu vou falar sobre os requisitos aqui, e o masculino, 105 vagas. 105 mais 45, nós temos 150 vagas. 100 mais 5 aí para vagas de deficiente. Né? Requisitos, vamos lá, Guarda Municipal. Isso aqui é meio padronizado no Brasil todo. Por quê, professor? Porque nós temos a Lei 13.022, que é o Estatuto Geral das Guardas Municipais de 2014, que é uma lei federal. Então, para se inscrever, como requisitos do cargo, entregar na data da convocação do curso de formação. Então, na data da convocação do curso de formação. Tá? Ser brasileiro, nato naturalizado, bacana, né? Ter no mínimo 18 anos e no máximo 30 anos de idade no ato da inscrição no concurso. Tá? Ou seja, você tem que ter essa idade até que data? Até o dia 23. Tá? Então, até o dia 23/6, beleza? Até o dia 23/6, você tem que comprovar essa idade, a sua idade, né? Estatura mínima, descalço e descoberto, 1,70 m ser homem e 1,60 m ser mulher. Pegou pesado aí, hein? Pegou pesado aí, hein? Ensino médio completo, beleza? Tá? Se masculino, está em dia com as obrigações militares, ok, né? Tá kit com justiça eleitoral, CPF regularizado, não possui antecedentes criminais, óbvio, né? Não pode ter, inclusive, uma investigação social. E, claro, possuir CNH, no mínimo, categoria B. Aí, ó. Foi bacana, né? Porque tem muitos estatutos que cobram AB. Né? B, nós sabemos que é de veículo, e A é para quê? É para... aí você vai ter aí para... A é para motos, né? Motos, então esses aqui são os requisitos básicos, né? Tem mais requisito? Claro que tem. Olha aí, ó, não apresentar tatuagem que. Por quê? Já é o alinhamento para incluir a Guarda Municipal lá no artigo 144 da Constituição. Tá? O artigo 144 da Constituição, ó. Tá, ó. Divulgue símbolo, inscrição ofendendo valores e deveres éticos inerentes aos integrantes da Guarda Civil Municipal, demais órgãos de segurança, né? O cara coloca lá o artigo 144 da Constituição, né? Eu sei aí que nesse mundo do crime, né? Quem é tatuado de palhaço significa que já matou aí, né? Já teve aí um óbito aí, que já provocou um óbito de um polícia, né? Ó. Faça inclusão, ó, alusão à ideologia terrorista, extremismo contra instituições democráticas que pregue violência e criminalidade, discriminação, preconceito de raça, credo, sexo, origem, ideia de ato libidinoso e ideia de ato ofensivo, né? Beleza, né? Então, tatuagem tem esses requisitos aí, né? Isso aqui já facilitou bastante, cara. Eu estou muito tempo nessa vida de concurseiro profissional, muito tempo mesmo nessa vida de concurseiro, e antigamente concurso de polícia não permitia nenhuma tatuagem, né? Nenhuma tatuagem. E aqui o que aconteceu? Os próprios membros da força começaram, né, a se questionar isso, começaram a se questionar, e eles queriam ter tatuagem, e colocaram essas regras. Olha aí, ó, ter aptidão física e mental, tá? Então vai ser o staff aí, né? Não ter sofrido demissão do serviço público, investigação social, e outros documentos que o município de São Bernardo do Campo julgar necessários, né? Então esses são os requisitos aí específicos. Chama atenção a idade, chama atenção a habilitação, você tem que ter. Você tem que apresentar a habilitação na inscrição do curso de formação. Como é que vai ser a avaliação, professor? Né? Então, a avaliação aí, classe inicial, nós temos aqui, ó, primeira, tá? Primeira, prova objetiva. Segunda, o TAF. Terceira, avaliação psicológica, principalmente com foco para o porte de arma, né? E, finalmente, nós temos aí o curso de formação.
O custo de formação, eu já adianto para você, vai ser de responsabilidade do município. Eu vou escrever certinho aqui, né? Vamos, né? Letrinha bonitinha, professor. Vamos lá, ó. Município, né? Aí, ó, município, né? Prova objetiva, que é o nosso foco, tá? Então, nós aqui da Lá Concurso, nesse projeto social, ó, nós vamos atender 100%, tá certo? Desses tópicos aqui, ponto a ponto do edital, e garanto, se você assistir essas videoaulas com bastante atenção, fazendo as anotações, seguindo as anotações, você tem todas as possibilidades de você ser bem-sucedido nesse concurso. Tá? Garanto isso para você. Tá? 100% aqui, é lá que vai atender. Nós temos língua portuguesa, tá? 10 questões, bacana. Matemática, 10 questões. Conhecimentos específicos, 20 questões, a parte de legislação. Aí o que acontece? Do 1 para o 2, a gente vai fazer a contagem aí, mais ou menos 810 candidatos irão para 2, que é a aptidão física. E aí? Qual que é a sua meta inicial? Cara, sua meta inicial, primeiro, não ser eliminado no concurso. Qual que é? Você ter 50% dos pontos, ó. Você conseguir a nota de corte, 50% dos pontos. Depois, professor, a sua segunda meta é colocar a cabeça aqui e fazer o TAF. Né? O TAF já elimina aí no mínimo 25%. Por exemplo, a Polícia do Mato Grosso, a Polícia Militar, eram 3.000 vagas, só para fazer uma analogia para vocês aí. Daí esse foi um índice lascado, quase 50% das pessoas foram reprovadas. Né? Lembrando que o concurso é 2+2. O cara que passou no TAF vai ser chamado, todo mundo. Aí, TAF, depois avaliação psicológica. Essa avaliação psicológica eu acho mais rigorosa porque ele vai testar o porte de arma, ver se a pessoa tem condições psicológicas de ter uma porte de arma aí, né? Aqui vão ser eliminados, cara, no mínimo 5% a 10%, pode ter certeza. E, claro, o custo de formação, que aí já está lá na frente, né? O cara está lá na frente. Então, isso aqui é a estrutura de quê? Da prova, da avaliação aí. Isso aqui tem que ser, tá certo? Isso aqui tem que ser a sua, como é que eu falo aí, né? Isso aqui tem que ser a sua meta, né? Aqui tem que ser a sua meta aí, beleza? Vamos embora, né? Julgamento das provas, aqui a fórmula normal, né? Aí, ó, a fórmula normal aí, tá? Aqui que é o NA, número de acertos do candidato, beleza? Multiplicado por 100 dividido pelo TQ, que é o total de questões da prova, que no caso aqui são 40 questões, né? Ó, 40 questões aí, beleza, né? Olha só, será considerado habilitado para as próximas fases o candidato, do concurso, o candidato que obtiver na prova objetiva, no mínimo, nota igual a superior a 50, considerando a convocação estabelecida na tabela do item, né? 50, eu falei 50%, mas eu estou errado, tá? Eu falei errado. É o que aqui acontece. NA, ó, total de acertos. Vamos compor se o cara fez tudo, né? São 40, né? Vezes 100, ó. Então, dá 400 dividido por 40. Então, está 100 aqui, ó. O cara tem que acertar 50%, né? O cara tem que acertar aí 50%. 50% disso, tá? 50% disso são 50 pontos. 50 pontos, o cara tem que acertar 20 questões. 20 de 40. Então, está certinho aí. É 50%. Então, você tem que acertar 50% aí. Cara, esses 20 pontos aí você tira só em conhecimentos básicos nossos, conhecimentos específicos aqui da LAC, pode ter certeza disso, tá? Curso fantástico, tá? Professor, de onde você tirou os 810? Está aqui, olha aí, ó. Você soma aqui, dá 760, que é o 230 se feminino, 530 de masculino, né? Lista especial, você tem a lista especial do, ó, as 15 primeiras candidatas mais bem habilitadas à prova objetiva, e as 35 primeiros mais habilitados da prova objetiva. Então, dá 40, né? Que 40, professor, dá 50, né? Aí, ó, 50. 50 mais 760 dá 810. Professor, por que a bendita lista especial, né? Cara, eu particularmente eu não entendi. A primeira vez que eu vejo em edital isso aqui, eu já sou bastante experiente em relação aí a concursos públicos, né? Isso que é bom da minha profissão, né? A gente acaba sempre aprendendo, né? As coisas evoluem aí, né? Por que isso é importante? Cara, papo reto, tá aqui, ó, 2 anos, prorrogáveis uma única vez. Então, você passou no TAF, passou na avaliação
você passou na avaliação psicológica, na investigação social, cara, você tem condições aí dentro desse período aí, por que não o município fazer uma nova turma, né? Porque é de responsabilidade do município, né? Cronograma, está aqui o cronograma, nós temos o cronograma aqui, beleza? Ó, término das inscrições, no dia 3/7, ó, aplicação das provas objetivas 27/8, e essa banca, né? Essa banca, que é a banca VUNESP, eu digo para você que é uma banca bacana pra caramba, né? Ó, aplicação da prova de aptidão física em novembro, que ele dá tempo para os caras aí, né, cara? Dá tempo para os caras aí fazer um condicionamento físico bacana, né? Apesar que você olha aí, né, cara, é de 18 a 30 anos, só molecada, né? Mas é o seguinte, eu vejo, cara, eu vivo isso todos os dias, às vezes o cara tem condições, né? Mas às vezes ele executa errado, uma barra, tá? um exercício, aí ele é eliminado por besteira, tá? Então é melhor você procurar. O que vai cair? Língua portuguesa, bacana. Matemática, bacana, né? Ótimo aqui, matemática, né? Excelente, né? Olha aí. Conhecimentos específicos, ó, Constituição, artigo 5º, 6º, artigo 144. O Código Penal, beleza aí, né? Processo penal, prisão em flagrante, né? Aí a Guarda Municipal tem um foco patrimonial e preventivo, né? Está ampliando aí. Aí tem uma parte do Estatuto da Criança, não é todo, né? Mas eu acho que era bom disponibilizar o curso todo para o aluno aí, né? Aí o Estatuto do Idoso, Estatuto do Desarmamento, ok? Lei Maria da Penha, abuso de autoridade, Estatuto Geral das Guardas Municipais, inclusive eu sou professor da 13.022 e também sou professor da 9.513, que é o Código de Trânsito Brasileiro, que é para você gabaritar, pode ter certeza disso. Bacana, galera? Então venha fazer parte desse projeto social aqui da LAC Concursos. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Espero vocês aqui. Clique like.